Dizia-se que a Atlântida era um reino formado por 10 reinos. Durante séculos, a lenda da Atlântida cativou exploradores, arqueólogos e sonhadores igualmente. Uma cidade tecnologicamente avançada, engolida pelo mar. Uma civilização perdida no tempo. Mas, e se a Atlântida não for apenas um conto para dormir? Os cientistas dizem que um antigo mapa encontrado em Roma finalmente revela a verdadeira localização da Atlântida. A Atlântida havia sido fundada pelos próprios deuses, por Atlas e, antes disso, por Poseidon. No vídeo de hoje, deciframos o caso e exploramos todos os pequenos detalhes sobre a cidade perdida. Vamos começar. A lenda da Atlântida é um fato ou uma ficção? Uma viagem através de águas mitológicas. Número 1. A lenda da Atlântida. A metrópole perdida engolida pelo mar tem cativado a humanidade por milênios. Desde os diálogos filosóficos de Platão até inúmeras interpretações fictícias, a lenda transcendeu o tempo, despertando a imaginação de acadêmicos, aventureiros e sonhadores igualmente. Mas, a Atlântida é simplesmente um mito cativante? Ou existe uma realidade concreta enterrada sob camadas de narrativas? Nossa busca por respostas começa no mundo antigo, especificamente nos escritos do filósofo grego Platão, em seus diálogos Timeu e Crítias, escritos por volta de 360 a.C. Platão relata a história da Atlântida, um império marítimo tecnologicamente avançado que se diz ter existido aproximadamente 9.000 anos antes de sua época. Esta poderosa civilização, segundo Platão, dominou os mares durante gerações com tecnologia avançada e uma arquitetura impressionante, incluindo anéis concêntricos de canais e muros que separavam as classes sociais. Eles possuíam água corrente quente e fria, entendiam a agricultura avançada e até dominavam um misterioso oricalco, um metal ainda mais valioso que o ouro. No entanto, desde o início, o relato de Platão esteve envolto em ambiguidade. Ele apresenta a história como um relato de segunda mão transmitido por Solon, um estimado legislador ateniense que supostamente ouviu de um sacerdote egípcio durante suas viagens. Essa sobreposição de fontes coloca em dúvida a veracidade da história. Platão estava relatando um acontecimento histórico autêntico transmitido de geração em geração? Ou ele estava empregando um relato fictício para explorar ideais filosóficos e políticos? A ambiguidade que cerca os escritos de Platão alimentou um debate de longa data. Alguns estudiosos interpretaram sua obra de maneira literal e embarcaram em uma busca incessante pela localização física da Atlântida. Foram propostas localizações desde as Ilhas Canárias até o Caribe e até mesmo a Antártida, baseando-se em interpretações vagas das descrições de Platão e semelhanças culturais com civilizações antigas. Outro o viram como uma alegoria, uma fábula de advertência sobre os perigos da arrogância e do colapso social. A descrição vívida de Platão de um poderoso império que sucumbe às suas próprias falhas morais, caracterizadas pela ganância e pela expansão militarista, ofereceu uma lição atemporal que ressoou em muitos filósofos. Esta interpretação sugeria que a Atlântida não era um lugar específico, mas sim uma representação de qualquer civilização que pudesse cair vítima das mesmas armadilhas. Durante séculos, a questão da existência da Atlântida foi motivo de reflexão filosófica. No entanto, com o auge da exploração científica e os avanços na cartografia durante o Renascimento, a busca pela Atlântida tomou um novo rumo. Os exploradores, impulsionados por um renovado interesse nos textos clássicos e uma sede de descoberta geográfica, começaram a percorrer o mundo em busca de qualquer vestígio da cidade perdida. Este renovado entusiasmo por encontrar a Atlântida abriu caminho para a introdução de um elemento fascinante e muitas vezes controverso na saga em curso, os mapas antigos.
O aparecimento desses intrigantes pergaminhos, alguns dos quais mostravam massas de terra suspeitosamente semelhantes às descrições da Atlântida, ofereceu um ponto de partida tangível para aqueles que estavam determinados a provar a veracidade das lendas. O mapa de Peri Reis, uma carta náutica do século XVI, tornou-se uma das peças de prova mais debatidas. As marcas no mapa mostravam uma massa de terra que lembrava inquietantemente as descrições de Platão, em particular com detalhes sobre continentes desconhecidos. No entanto, persistiam dúvidas sobre a autenticidade dos mapas e a precisão de sua representação. Poderia ser uma representação genuína de uma civilização perdida? Ou seria um erro cartográfico ou até mesmo uma invenção criativa? A descoberta de outros mapas avivou ainda mais o fogo. Esses mapas frequentemente continham massas de terra não identificadas no Oceano Atlântico, o que aumentava a especulação. No entanto, a análise crítica desses mapas revelou inconsistências e uma falta de contexto histórico verificável. Embora oferecessem uma centelha de esperança, não eram uma prova conclusiva. Além dos mapas, surgiram outras teorias intrigantes. Alguns pesquisadores têm procurado evidências arqueológicas de civilizações antigas do Mediterrâneo em busca de possíveis vínculos com a Atlântida. A civilização minoica da ilha de Creta, conhecida por sua avançada cultura marítima e suas redes comerciais, teve um fim trágico por volta do ano 1600 a.C., após uma erupção vulcânica na ilha vizinha de Thera. Este evento catastrófico desencadeou tsunamis que devastaram os assentamentos costeiros do Mar Egeu. Poderia tratar-se de um desastre natural que foi transmitido de geração em geração e que acabou se transformando na Guerra Mundial. Na lenda da Atlântida, o surgimento de um novo mapa encontrado em Roma não faz mais do que jogar mais lenha na fogueira. Algum desses mapas finalmente nos mostrará o caminho correto que devemos seguir para finalmente revelar a localização da Atlântida. A possibilidade é enorme, mas antes de chegar a conclusões precipitadas, primeiro devemos explorar todas as provas. 2. O mapa de Peri Reis traça um caminho através da controvérsia. A lenda da Atlântida cativou o mundo por muito tempo, existindo principalmente no âmbito da filosofia e da narrativa imaginativa, até o surgimento do mapa da humanidade. O mapa de Peri Reis em 1929. Esta intrigante carta náutica, compilada em 1513 pelo almirante cartógrafo otomano Peri Reis, de repente ofereceu uma prova clara para aqueles determinados a demonstrar a existência da cidade perdida. O mapa em si é uma maravilha da cartografia para a sua época. Representa o Oceano Atlântico, as costas ocidentais da Europa e da África e as costas orientais das Américas com um detalhe extraordinário. No entanto, é uma seção específica do mapa que se encontra no mapa, que realmente desencadeou a tempestade de especulações sobre a Atlântida. A parte inferior mostra uma massa de terra com uma forma incomum, com enseada, rio, e o que parece ser uma coluna montanhosa. Esta massa de terra tem uma semelhança impressionante com as descrições da Atlântida, que se encontram nos escritos de Platão. A notícia da possível conexão dos mapas de Peri com a Atlântida se espalhou rapidamente. Os entusiastas destacaram o detalhe do mapa e as próprias anotações de Peri Reis, que mencionavam a incorporação de cartas e mapas mais antigos de várias fontes, incluindo alguns de origem desconhecida. Poderiam essas fontes mais antigas ter representado uma civilização perdida engolida pelo mar? Uma civilização que Peri Rei incorporou sem saber ao seu mapa? O entusiasmo em torno do mapa de Peri Rei era inegável. Para muitos, representou uma validação há muito esperada da lenda da Atlântida. Mas logo surgiu o ceticismo, alimentado por várias perguntas-chave.
Em primeiro lugar, discutiu-se a autenticidade do próprio mapa. Embora os registros históricos confirmem a existência de Peri Reis e suas conquistas cartográficas, alguns questionaram a versão específica do mapa que circulava. Era uma criação genuína de Peri Reis ou uma cópia posterior com detalhes potencialmente imprecisos? A datação da massa continental em si mesma apresentou um desafio importante. Platão situou a Atlântida cerca de 9.000 anos antes de seu tempo, o que colocaria sua existência muito antes das capacidades da cartografia do século XVI. A precisão da massa continental representada também foi posta à prova. Os especialistas apontaram que outras partes do mapa, em particular as da América, continham imprecisões. A misteriosa massa continental poderia ser um erro cartográfico, uma representação não interpretada de uma massa continental conhecida, ou talvez até mesmo um elemento puramente decorativo. Apesar desses desafios, o mapa de Peri Reis continua sendo uma peça central de evidência no debate em curso sobre a Atlântida. Para alguns, representa uma pista tentadora, um sussurro do passado que insinua um mundo perdido. Para outros, indica as limitações da interpretação histórica e o potencial de interpretar mal os artefatos antigos. De qualquer forma, o mapa de Peri Reis, junto com o que foi encontrado em Roma e muitos outros, serve como um microcosmo da luta mais ampla para reconciliar o mito com a realidade na busca pela Atlântida. Embora ofereça uma peça fascinante do quebra-cabeça, seu verdadeiro significado continua envolto em mistério. O mapa pode não provar definitivamente a existência da Atlântida, mas sem dúvida reacendeu nossa fascinação pela lenda e continua alimentando a busca para descobrir a verdade oculta sob as ondas. O encanto de Tartessos, uma Atlântida espanhola. O mito da Atlântida continua a tentar acadêmicos e entusiastas da história igualmente. Uma teoria interessante propõe um vínculo entre Atlântida e Tartessos, uma poderosa civilização da Idade do Bronze que floresceu no sul da Ibéria, a atual Espanha e Portugal, entre os anos 1800 a.C. e 1200 a.C. Embora a teoria de Tartessos esteja geograficamente distante da imagem tradicional de uma ilha submersa no Oceano Atlântico, apresenta uma possibilidade fascinante, que nos incita a reconsiderar a interpretação dos escritos de Platão e a natureza da própria Atlântida. Os defensores da conexão entre Tartessos e Atlântida destacam vários paralelismos intrigantes. Platão, em seus diálogos Timeu e Critias, descreve a Atlântida como uma civilização marítima tecnologicamente avançada, com uma estrutura social complexa e uma queda trágica. Sem dúvida, Tartessos possuía impressionantes habilidades metalúrgicas, evidentes em seu domínio do trabalho em bronze e na presença de abundantes recursos de cobre e estanho na região. Tartessos também participava de extensas redes comerciais que se estendiam através do Mediterrâneo até o Egeu e além. Isso coincide com a descrição que Platão faz da Atlântida como uma talassocracia, um império marítimo. As descrições geográficas nos escritos de Platão estão abertas à interpretação e alguns estudiosos veem ecos da Península Ibérica. Em sua descrição da Atlântida, ele menciona uma vasta planície cercada por montanhas. Características que poderiam ser vistas como uma metáfora da bacia do rio Guadalquivir, ladeada pelas montanhas da Sierra Morena no sul da Espanha. Além disso, a presença de portos naturais ao longo da costa ibérica poderia corresponder à descrição de Platão de um porto adornado com magníficas estruturas. No entanto, existem desafios importantes em relação à teoria da Atlântida de Tartessos. Um ponto-chave de controvérsia é a cronologia. A localização que Platão dá para o desaparecimento da Atlântida é muito anterior à evidência arqueológica de Tartessos. Embora alguns sustentem que há um erro na cronologia de Platão,
Outros sugerem que ele poderia ter feito referência a uma memória cultural ou a uma história metafórica em vez de a um evento histórico específico. Outro obstáculo é a falta de um evento cataclísmico associado com a decadência de Tartessos. Platão descreve a Atlântida sendo engolida pelo mar, um evento dramático que não se reflete no registro arqueológico de Tartessos. A explicação mais provável para a decadência de Tartessos é uma perda gradual de poder devido a fatores como mudanças ambientais, lutas políticas internas ou a ascensão de potências rivais. Curiosamente, alguns estudiosos propõem uma posição intermediária. Talvez Tartessos não fosse a Atlântida em si, mas sim uma poderosa civilização contemporânea que inspirou elementos do relato fictício de Platão. As rotas comerciais e a troca cultural entre as regiões mediterrânea e atlântica poderiam ter introduzido histórias de Tartessos aos gregos, que então as incorporaram ao mito da Atlântida. Esta perspectiva permite que os aspectos impressionantes de Tartessos ressoem com as descrições de Platão sem exigir necessariamente uma correspondência literal na localização ou na linha temporário. A busca pela Atlântida, seja na forma de uma cidade literalmente perdida ou como uma representação simbólica de uma civilização passada, poderia moldar nossa compreensão do passado. A teoria de Tartessos, embora não confirmada, nos incentiva a olhar além das interpretações tradicionais e a explorar as intrigantes conexões que poderiam existir entre o mito e a realidade. Embora não forneça provas concretas da localização da Atlântida, lança luz sobre o dinamismo do Mediterrâneo da Idade do Bronze. À medida que continuarmos aprofundando na história do Mediterrâneo e além, novas evidências poderão lançar mais luz sobre as origens desta lenda duradoura e talvez até revelar a verdade por trás do fascínio pela Atlântida espanhola. Mas vamos em frente e observemos outro mapa que potencialmente poderia ocultar a localização da Atlântida. Número 3. O mapa de Sebastian Monster e a farsa da Atlântida. Sebastian Monster foi uma figura muito conhecida no cenário intelectual da Europa do século XVI. Sebastian, cartógrafo, cosmógrafo e erudito alemão, deixou um legado duradouro através de suas obras influentes, em particular sua obra magna, Cosmografia, publicada em 1540. Em 1874, Cosmografia foi uma das descrições do mundo mais populares e lidas de sua época. Foi traduzida para vários idiomas e alcançou um amplo público em toda a Europa. No entanto, um aspecto particular da obra de Sebastian tem cativado a imaginação de historiadores e entusiastas de mapas igualmente. Sua inclusão da Atlântida em um mapa do Novo Mundo. Vejam, o interesse de Sebastian pela geografia surgiu desde seus primeiros estudos. Ele se tornou frade franciscano e mais tarde professor de hebraico e teologia na Universidade de Basileia, na Suíça. Essa formação acadêmica lhe incutiu uma profunda curiosidade pelo mundo e suas diversas culturas. A invenção da imprensa no século XV criou uma demanda por mapas precisos e informativos. E Sebastian viu uma oportunidade de contribuir para este campo florescente. Em 1540, ele publicou sua primeira obra importante, Ptolemy Geographia Universalis, uma edição revisada do influente tratado de geografia do antigo geógrafo grego Ptolomeu. A edição de Sebastian não apenas incluía os mapas de Ptolomeu, mas também incorporava novas informações sobre regiões recentemente exploradas, em particular as Américas. Este enfoque no Novo Mundo se tornaria uma marca registrada das contribuições cartográficas de Sebastian. 4 anos depois, ele publicou a primeira edição de sua Cosmografia. Esta obra exaustiva pretendia ser um recurso único para o conhecimento geográfico, abrangendo descrições de continentes, países e cidades. Também incluía uma rica coleção de mapas que mostravam os conhecimentos mais recentes sobre o mundo.
Um mapa específico da cosmografia despertou um interesse particular. O mapa do Novo Mundo está entre as costas recém-traçadas da América do Norte e do Sul. Aparece uma curiosa etiqueta, Atlântida. Insvela, também conhecida como Ilha da Atlântida. Então, por que Sebastian incluiu a Atlântida em seu mapa das Américas? A resposta está no clima intelectual predominante do século XVI. O redescobrimento de textos clássicos gregos e romanos durante o Renascimento reacendeu o interesse pelo mito da Atlântida, registrado pela primeira vez por Platão. Em seus diálogos, Timeu e Crítias, Platão descreveu a Atlântida como uma nação insular, tecnologicamente avançada e poderosa, que desapareceu devido a um desastre natural. A falta de detalhes geográficos específicos nos escritos de Platão alimentou séculos de especulações sobre a localização dessa civilização perdida. Sebastian, como muitos estudiosos de seu tempo, ficou cativado pelo mito da Atlântida. Provavelmente o incorporou ao seu mapa com base em uma combinação de fatores. Em primeiro lugar, a imensidão das Américas recém-descobertas apresentava um território inexplorado, algo como uma tela em branco onde potencialmente se poderia localizar uma civilização perdida. Em segundo lugar, a falta de provas conclusivas sobre a localização da Atlântida permitiu um certo grau de liberdade criativa na elaboração de mapas. Em terceiro lugar, a inclusão de um elemento mítico como a Atlântida em um mapa poderia ter servido para aumentar seu apelo e comercialização entre um público curioso. Não refletia necessariamente uma crença pessoal em sua existência literal dentro das Américas. Os cartógrafos do século XVI costumavam incorporar elementos mitológicos ou lendários, junto com informações geográficas factuais. Essas edições servem para ilustrar o desconhecido e o potencial de uma maior exploração. Os cartógrafos da época dependiam em grande medida de rumores, relatos de viajantes e dados incompletos. Seus mapas eram frequentemente representações mais artísticas do mundo, do que descrições cientificamente precisas. Número 4. Lendas maias. Uma Atlântida de água doce. A busca pela Atlântida nos leva do pergaminho e da tinta às águas brilhantes do lago Atitlán na Guatemala, e mais tarde até mesmo a Roma, enquanto o mapa de Sebastian Munsters e seus homólogos alimentaram a especulação baseada em pistas geográficas. As lendas maias tecem uma narrativa cativante que coloca a Atlântida mais perto de casa, ou pelo menos, mais perto de sua terra natal. No fundo do folclore maia, esconde-se uma história sobre um grande dilúvio que sepultou uma poderosa civilização. Essa representação tem uma ressonância inquietante com a história da Atlântida, uma sociedade tecnologicamente avançada que sucumbiu a um desaparecimento aquático. Para alguns, isso é mais do que uma simples coincidência. É uma pista convincente que sugere um possível vínculo entre a lenda, metrópole e os maias. O atrativo dessa teoria é amplificado pela própria natureza do lago Atitlán, encravado em um anel de imponentes vulcões. Este enorme lago de água doce encerra uma profundidade de mistério que rivaliza com sua beleza. As comunidades maias locais consideram o lago sagrado há muito tempo. As histórias sussurrantes de uma cidade submersa sob sua superfície adicionam lenha ao fogo. Para aqueles convencidos de que a Atlântida pode não estar debaixo do vasto oceano, mas sim aninhada nas profundezas de um lago vulcânico. A tecnologia moderna entrou em cena e permitiu vislumbrar o que poderia estar oculto sob a superfície dos lagos. Os sonares realizados nos últimos anos revelaram estruturas submarinas incomuns. Embora não constituam uma prova definitiva da existência de uma cidade submersa, essas descobertas certamente despertaram o interesse de arqueólogos e entusiastas da Atlântida. Curiosamente, a herança cultural dos maias adiciona
Outra camada, a conexão com a Atlântida. Seu sofisticado sistema de calendário e suas impressionantes estruturas piramidais mostram um nível de avanço que continua a surpreender os estudiosos até hoje. Poderiam os maias ser descendentes dos Atlantes? O caminho desde a intrigante lenda até o fato histórico continua repleto de desafios. Ao contrário do mapa de Piri Reis, com sua sugestiva extensão de terra, não há um mapa físico que indique a localização da cidade submersa no lago de Atitlã. Além disso, a cronologia da civilização maia não coincide perfeitamente com a descrição de Platão sobre o desaparecimento da Atlântida, o que deixa uma lacuna que precisa ser preenchida. Embora ainda não tenha sido decidido se realmente há uma cidade perdida sob a superfície do lago, a mera possibilidade reacende a chama da exploração e nos lembra que até mesmo as lendas mais fantásticas podem conter uma pitada de verdade esperando para ser revelada. Isso nos leva à localização muito possível, mas muitas vezes ignorada, da Atlântida. Número 5. O Olho do Saara. Um vislumbre da Atlântida nas areias do deserto no coração da Mauritânia. Encravada na vasta extensão do deserto do Saara, encontra-se uma maravilha geológica que tem cativado mentes por séculos. A estrutura rixa, mais conhecida como Olho do Saara, essa formação quase perfeitamente circular, que se estende por impressionantes 40 quilômetros de diâmetro, assemelha-se a um gigantesco alvo visto de cima. Essa estrutura sinistra chamou a atenção não apenas de geólogos, mas também de historiadores, arqueólogos e até astronautas. A semelhança da estrutura de Richard com um olho gigante é inegável, especialmente quando observada do espaço. Utilizando imagens de satélite de alta potência, essa surpreendente semelhança visual alimentou uma teoria bastante intrigante. Poderia a estrutura de Richard ser o local de descanso final da lendária cidade perdida da Atlântida? À primeira vista, a ideia parece ridícula. Afinal, o Saara é um deserto vasto e implacável, o que faz com que a ideia de uma inundação catastrófica que submergiu uma civilização inteira pareça absurda. No entanto, quando consideramos a ameaça sempre presente das mudanças climáticas, a teoria da Atlântida no Saara adquire um novo nível de intriga. Embora o conceito de um Saara exuberante e fértil possa parecer saído de um romance de fantasia, as evidências sugerem que isso era realmente uma realidade há apenas 11.000 anos, muito antes de a ciência climática moderna confirmá-lo. A ideia de um Saara verde já estava entrelaçada na trama de textos antigos como o Alcorão. Além disso, estudos topográficos e gravitacionais recentes realizados no Saara revelaram restos de uma vasta rede de rios e lagos, todos tragicamente perdidos pela marcha implacável das mudanças climáticas. Por exemplo, os poderosos rios Senegal e Níger, que hoje são meras sombras do que foram, em tempos contavam com vastas bacias fluviais que poderiam ter sustentado uma civilização próspera. Ainda mais convincente é a evidência de um rio muito maior, provisoriamente chamado de Tamanrah. De escala semelhante à do Nilo, este antigo sistema fluvial teria proporcionado uma via vital para uma sociedade avançada, facilitando a agricultura, o transporte e o comércio. As pesquisas sugerem que o rio Taman se originou nas montanhas do Atlas e fluiu para o sul em direção à estrutura Rishia, antes de virar para o oeste e desaguar no Oceano Atlântico. Embora não restem vestígios superficiais deste rio, sua localização hipotética coincide notavelmente com as descrições da capital da Atlântida, encontradas no Timeu de Platão. Com esse conhecimento surge a pergunta: como uma civilização situada nas profundezas do coração da África poderia ter sido devastada por uma inundação?
A resposta está na natureza imprevisível do nosso planeta. Há apenas 50 a 100 milhões de anos, uma vasta via fluvial conhecida como o Canal Transariano atravessava o que hoje é o Saara, conectando o Mar Mediterrâneo com o Oceano Atlântico. Embora este evento seja anterior ao hipotético desaparecimento da Atlântida por uma margem considerável, serve como um poderoso lembrete de que enormes volumes de água atravessaram esta região no passado distante. Acredita-se que a estrutura de Richard em si seja uma estrutura em forma de cúpula profundamente erodida, formada pelo afloramento de rocha fundida sob a crosta terrestre. Os anéis concêntricos visíveis do espaço são o resultado de camadas de rocha sedimentar, principalmente arenito e calcário, que sofreram diferentes mudanças de intemperismo e erosão ao longo de milhões de anos. Embora a teoria de uma Atlântida submersa possa parecer uma ideia romântica, a evidência geológica pinta um panorama muito diferente. Mas um antigo mapa encontrado em Roma finalmente revela que a localização da Atlântida poderia estar oculta sob a areia. O mapa de Malevski representa o mundo conhecido e inclui detalhes intrigantes sobre o Oceano Atlântico e seu povo, o que sugere que os romanos podem ter possuído um conhecimento valioso sobre esta região. Intrigados por esses paralelismos, os pesquisadores aprofundaram-se no mapa de Mellers, descobrindo semelhanças surpreendentes entre as características geológicas do óleo do Saara e as descrições de Platão sobre a Atlântida. A vasta planície retangular que circunda o olho lembra particularmente a representação de Platão da cidade submersa. Está claro que o olho do Saara não é apenas uma raridade geológica. Suas características guardam uma semelhança impressionante com a lendária Atlântida, o que fez com que muitos cientistas acreditassem que este fato revela a localização da cidade perdida da Atlântida. O que você acha que é a verdade por trás da Atlântida?